Eu meditei hoje sobre uma questão de análise. É um pouquinho monótono, mas é um pouquinho racional, que nós vamos fazer aqui uns balanços. E escolhi duas personagens. Uma personagem muito rica e uma personagem miserável. Ambas mulheres, jovens. Quando Madre Teresa, a maioria daqui sabe a quem me refiro, a santa de Calcutá, na Índia, estava em Roma durante o período do Papa João Paulo II. Eles eram amigos muito íntimos. Ela adoeceu do coração e teve que colocar marca-passo. Como era muito dinâmica, o Papa levou-a para Roma para obrigá-la a prolongar a vida. Mas ela era tão dinâmica que à noite ela fugia com pessoas amigas para visitarem as pessoas problemáticas. As moças que se perdiam em Roma. Todo mundo quer ir para Roma. Roma tem 1000 caminhos e muita gente se equivoca. A miséria também está em Roma, está na Trinità, está na Grande Escadaria, está perto da sede do socialismo. E então é necessário encontrar alguém para ajudar. E Madre Teresa corria. Inclusive o Vaticano tem uma muralha que separa a cidade, o Estado do Vaticano, da cidade de Roma. E ela, então, fugia, porque ali em volta, pessoas atormentadas de sexo iam vender a miséria do seu sofrimento. Alguns por vício, outros por desequilíbrio, outros por frustração, outros porque são diferentes. E ela ia confortar os que lutavam contra os dramas da droga e fazia atividades, mandou colocar banheiros em torno da muralha para que eles tivessem uma vida menos abandonada, essa vida com uma pessoa sem teto, como está hoje em moda no Rio, no mundo inteiro, as barracas nas ruas das cidades mais importantes do mundo, mostrando a nossa inferioridade. Nós saímos da barraca, da cota, da furda, e adquirimos um apartamento de luxo, um apartamento de cristal, flutuando no ar, mas estamos voltando novamente, porque as barracas, aos buracos, vivendo na rua em miserabilidade, como os nossos antepassados. Porque ao invés de evoluir no sentido ético, nós perdemos o interesse pela vida superior e nos contentamos com tudo. Então, quando Madre Teresa estava em Roma, uma jovem, a mulher mais fotografada do mundo, já notada, né? Lady Di. A célebre Lady, jovem, bela, rica. Seu pai era um conde, portador de uma fortuna imensa, e ela se casou com o príncipe herdeiro da monarquia inglesa, hoje rei número 3, ali, sustentando a bandeira da sua casa real. Mas ela tinha de tudo, principalmente de infelicidade. Ela gastava uma média de $200.000 por semestre só em vestido. Mas o vestido que cobria o corpo não acalmava as ânsias da alma. E ela saiu na busca do prazer, depois do divórcio com o marido. Ele de um lado, com a sua veterana, e ela do outro lado, com a aspiração de jovem. Essa aspiração que todo mundo tem, encontrar o amor. Mas que amor? Não é esse amor do sexo, porque o amor do sexo tem um tempo de duração. Ninguém aguenta ficar 100%, nem 20%, porque as energias desprendidas fazem falta ao metabolismo orgânico. Mas aqueles períodos que dão forças para suportar os períodos em não temos a possibilidade. Muito bem.
Então ela buscava o amor. E todos os rapazes com os quais ela se envolveu, não foram poucos, eram de caráter venal. Não a amavam de maneira nenhuma. Eles queriam a projeção dela, o dinheiro dela, e depois escreveram biografias contando a intimidade com aquela jovem tão bela e tão solitária, tão triste. Já notaram bem como é o olhar dela? É sempre um olhar de tristeza, de melancolia, de busca, interrogativo. E por isso, quando ela viu Madre Teresa, ela que não tinha ideal, porque estava namorando com um jovem que a família não queria, estava em Roma para poder deliciar-se com o verão de Roma, quando então ela conheceu Madre Teresa, aquela mulher pequenina, de sorriso suave, sem nenhuma beleza exterior, mas de um encantamento, de uma doçura fascinante. Ela acompanhou Madre Teresa e encontrou em Madre Teresa uma mulher de fé, simplesmente uma mulher de fé. Eu creio em Deus, na imortalidade. Eu vivo, mas é Deus que vive em mim. Como o apóstolo Paulo disse, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então ela se apaixonou, porque todos nós, vazios, quando encontramos uma pessoa plena, fascinamos-nos. E gostaríamos de ser como aquela pessoa, preenchida de valores. E então acompanhou Madre Teresa, que se encantou com a princesa. Madre Teresa era de uma sabedoria imensa. Era uma mulher muito pobre, que morava no país mais pobre da Europa, ali nasceu, que foi estudar em Londres e que se dedicou a Jesus. Então, certo dia, as duas se preparavam, Madre Teresa ia ficar em Roma e ela viajava à Inglaterra, quando ela disse subitamente, Madre, eu queria pertencer à sua ordem. Eu queria me dedicar a cuidar de leprosos. Madre Teresa disse, mas minha filha, você nunca viu um leproso. Não sabe o que está falando. As deformidades. É muito bonito na literatura, mas na realidade precisa ter muito esforço e valor pessoal para lidar com uma pessoa que está perdendo os dedos, perdendo os pés, que as orelhas caem, que uma ferida não cicatriza nunca, em podridão, em vida. E o estado moral do leproso, a sua angústia, saber que todo mundo teme. Ela diz, pois é, apesar disso, ela estava no hotel mais caro do mundo, com um namorado que era filho de um dos homens mais ricos do mundo, e tem a maior loja do mundo em Londres. Ela, então, percebendo que a sua vida era correr de um iate para um avião de luxo, para o palácio, para o automóvel mais caro, e quando terminava não deu nada. O vazio continuava. Ela disse, mas eu gostaria tanto de ajudar, de servir. Todo mundo me serve. Quando eu passo a reverência à princesa, eu gostaria de servir. Mas o que é que eu posso fazer? Na minha condição de princesa, de mulher riquíssima, pelo lado paterno e pelo lado da herança, era portadora de uma fortuna. Então, Madre Teresa disse a ela o seguinte, princesa, você nasceu para ser princesa. Nunca será uma discípula minha conforme as minhas discípulas. Nunca. Porque não tem hábito, não sabe fazer nada. E cá, se você entrar para a ordem, será mais uma, não terá nenhum destaque. Ninguém vai lhe olhar, você é apenas uma. Você nasceu para viver nos palácios. Você nasceu para ser uma princesa da minha ordem
porém, dentro dos palácios. Quer dizer, você está na fortuna para ajudar os ricos a fazerem o bem, coisa que os pobres não têm possibilidade de chegar até eles. Então, a partir de agora, você pertence à minha ordem religiosa. E ela perguntou, o que é que eu devo fazer? O bem. Notem que isto foi tão impressionante que quando a princesa voltou com Dottie, o rapaz, a Londres, a primeira coisa que ela fez foi visitar um hospital de crianças descendentes de aidéticos. Um escândalo, porque a imprensa disse que ela corria o risco de contrair a doença e transmitir ao futuro rei, que era o filho dela, que é o futuro rei. Ela não deu importância. Continuou visitando os aidéticos, realizando trabalhos para socorrer os aidéticos. E quando ela soube que na África havia o país com maior número de bombas terrestres, Angola, e de pessoas amputadas pelas bombas que explodiam, era um país que não se pode andar meia hora em linha reta porque uma bomba terrestre explode. E que os governos não conseguiram ainda retirar, porque para implantar uma bomba terrestre gastam $10. Mas para retirar, os perigos são tantos que custa mais de $500 tirar cada bomba que está semeada desde a guerra de Angola. Ela foi lá. A futura mãe do rei da Inglaterra. Ela foi aos campos minados. E quando voltou a Londres, ela fez uma campanha contra armas. Ofereceu a sua imagem contra os mais poderosos da terra, que nos Estados Unidos e na Inglaterra pertencem ao Partido Protetor de Armas de todo gênero, de todo tipo, de todo valor. Então, Madre Teresa de Calcutá havia deixado no palácio a beleza daquela jovem que comovia e que passou a ter uma vida com objetivo. Passou a ter uma organização. Foi fundada uma organização no nome dela para ajudar os infelizes e teve uma morte desesperadora. Portanto, é objetivo na vida de uma pessoa rica,